Então hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a rinoplastia, uma cirurgia que é muito procurada hoje em dia. Eu estou com a ilustre presença aqui dos colegas Dr. Felipe Martins, cirurgião plástico, doutora Marina, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre a rinoplastia em geral. Quando procurar, como é a cirurgia, como procurar um bom profissional, para a gente ter o sucesso aí que todo mundo quer. Então, para começar, eu acho que é importante a gente entender, que é uma dúvida com certeza de quem está procurando essa cirurgia, é quando procurar, né, a rinoplastia. Muita gente tem dúvida, tem o desconforto, né, ou talvez um desconforto estético, um desconforto funcional, e tem essa dúvida, né, do momento certo, porque nessa hora acho que tem a recuperação, tem o medo da cirurgia em si, o medo do resultado, não sabe se tem a idade, né, muito adolescente acaba procurando. Então eu queria saber de vocês, quando que vocês acham, assim, qual a dica que vocês dão para os pacientes que estão buscando por essa cirurgia, Felipe? Bom, eu acho que a rinoplastia tem que partir muito do paciente. Então, o paciente tem que ter um verdadeiro motivo para fazer aquela cirurgia. Eu sempre falo que o paciente tem que evitar ser influenciado por outras pessoas, por um padrão estético da sociedade, por alguma amiga que fez e ela quer ter o nariz parecido. Então, como se trata de um procedimento que vai ter tempo de recuperação e etc., tem que ser um procedimento que vá fazer mudança na vida do paciente, tem que ser uma coisa importante para o paciente. Então, primeiro tem que ter uma dor estética, então alguma queixa que incomoda, que quando vai tirar uma foto, quando se olha no espelho, aquela coisa realmente chama a atenção e é uma coisa que ela sente que precisa ser mudada. E também a questão funcional, se o paciente não respira direito, se o paciente ronca à noite, se tem um lado mais obstruído do que o outro, sinusite de repetição, queixas funcionais também são importantes na hora de decidir por fazer a cirurgia plástica da rinoplastia. Você, Marina? Concordo, isso que você falou no início é muito importante, que tem que ver do paciente, né, e não se basear em outros resultados. Então, claro, existe uma previsibilidade da cirurgia, mas exatamente igual, o nariz nunca vai ficar exatamente igual ao outro, até porque nenhum rosto é exatamente igual ao outro. Então, cada rosto exige um detalhe diferente, seja uma exigência da anatomia do paciente ou também daquilo que é possível fazer, porque cada tipo de pele tem uma espessura, cada tipo de cartilagem tem uma força diferente, então isso é importante falar. E tem outros motivos também, né, para o paciente procurar. Às vezes não é apenas algo que incomodou desde a infância, desde a adolescência, mas às vezes a pessoa já operou e por algum motivo não gostou daquele resultado e gostaria de melhorar aquele resultado. Assim, a rinoplastia idealmente deveria ser feita uma vez, né? Deveria ser uma vez você atingir aquele objetivo junto com a paciente, conversando bem, deixando tudo muito bem esclarecido previamente à cirurgia, mas tem esses casos, a gente sabe, chega no consultório esses casos de pacientes que já operaram uma ou duas vezes, 3 vezes às vezes, e não tiveram resultados legais, né? Resultados bons esteticamente. Então, tem essa vertente, tem os casos mais complicados, exige um pouco mais do cirurgião, mas a gente sempre consegue ajudar o paciente. Eu acho que vocês falaram de coisas importantes e uma coisa que a gente se depara muito no consultório é com adolescente, né? Então é muito comum quando vem a mãe, o pai e o adolescente, né, com uma insatisfação em relação à estética, né? Geralmente o adolescente ele se apoia muito na questão estética, né? Mesmo porque ainda aquilo faz parte, né, do posicionamento social dele perante o grupo, e os pais eles querem ajudá-lo, mas ao mesmo tempo tem um medo, né, de fazer alguma coisa errado. Então é muito comum esse tipo de procura. Então, o adolescente, a gente sempre tem que levar em conta que o nariz é para a vida inteira, né? Então, o desejo do adolescente é sempre, na maior parte das vezes, tá parecido, tá dentro de um padrão estético vigente naquele momento, né? E eu acho que cabe ao cirurgião sempre pontuar
que a rinoplastia é uma cirurgia que deve ser feita uma vez só, né, preferencialmente, e que aquele resultado ele vai durar a vida inteira. Então, é muito importante sempre propor algum tipo de mudança que seja condizente com a face daquele paciente e sempre prevendo que aquele paciente vai envelhecer, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu não gostava do meu nariz, eu achava que meu nariz era muito grande, mas por quê? Porque eu era muito magro. Então, quando você é adolescente, o seu nariz ele parece maior, porque você ainda não tem uma constituição corporal, né, de um adulto. E com o tempo, aquilo foi ficando um pouco mais proporcional. Não posso dizer que eu sou 100% satisfeito com ele, mas está tudo bem, obrigado. Aquela insatisfação passou, mesmo porque a gente acaba desenvolvendo outras habilidades, outros valores, e aquilo pode acabar ficando secundário. Mas lógico que existem algumas alterações, né, nasais que realmente elas destoam do restante da face, e aquilo pode sim causar um desconforto que cause até um certo trauma para aquele adolescente, né? Às vezes tem a menina que está interessada no menino e ela já tem um apelido dentro da escola ali, que pejorativo, né, que deixa ela triste, aquilo afeta realmente a autoconfiança dos pacientes. E, enfim, e esse tipo de busca, né, eu acho que a gente pode também estender para várias outras situações, né? Tem o adulto que sempre se incomodou com o nariz, mas nunca teve condição de fazer uma cirurgia. E que depois de adulto, né, vai procurar o profissional porque quer fazer aquela alteração, aquela cirurgia. Ou então tem as queixas funcionais, né, que muitas vezes o homem acaba vindo ao consultório de cirurgia plástica para fazer uma cirurgia estética, mas a primeira queixa dele é a funcional. Doutor, eu não respiro direito, eu vou correr, eu sinto meu nariz. E ao mesmo tempo eu queria dar uma melhoradinha aqui, dá para fazer isso? Né? Então, o Felipe, por exemplo, trabalha bastante com trauma, né? E isso é uma coisa comum também, né? Paciente que teve trauma e acaba procurando cirurgião plástico para resolver o trauma, né? E resolver também e aproveitar para resolver a parte estética, né? Sim. Uma das indicações de rinoplastia é um antecedente de trauma nasal. Então, um paciente que sofreu algum tipo de trauma, teve uma deformidade nasal, não tratou na ocasião do trauma e acabou evoluindo com alguma sequela, um desvio, uma irregularidade, um ossinho mais saltado no dorso do nariz, e isso acaba incomodando futuramente, e esse paciente procura o cirurgião plástico para fazer a cirurgia reparadora, no caso, né? Na vigência do trauma, a gente pode fazer a cirurgia na fase aguda, então ali nos primeiros 3, 5 dias, o ideal já fazer a abordagem. Se o paciente perdeu essa janela terapêutica, a gente pode tratar um pouco mais para frente. É uma cirurgia um pouco mais difícil, porque muitas vezes o osso já está mais consolidado, já tem um tipo de sequela ali, uma consolidação óssea, mas a gente consegue intervir nessa questão. E isso é uma dúvida frequente, né, dos pacientes que às vezes tem um trauma no nariz e ele já tinha um nariz que ele não gostava. E ele vem então perguntar, doutor, dá para a gente resolver a minha queixa estética anterior, aproveitar para resolver a queixa estética anterior? Né? Essa é uma dúvida comum, né? Sim. Quase 100% dos pacientes que eu opero de urgência no Einstein me perguntam, já que eu vou fazer a cirurgia do trauma, posso aproveitar e dar uma arrebitadinha no meu nariz? Eu sempre falo que não, na vigência, né, do trauma, a gente tá falando de uma cirurgia de urgência que a gente faz ali no ambiente do trauma, do inchaço, do sangramento, então a gente perde um pouco dos parâmetros estéticos e a gente não consegue fazer aquela cirurgia estética da rinoplastia completa. Então, no trauma, a gente trata o trauma e depois, se tiver alguma irregularidade, a gente planeja a cirurgia estética do nariz. Ou seja, né, no trauma, o objetivo da cirurgia depois de uma fratura nasal é restabelecer o nariz anterior.
Se ele quiser fazer alguma coisa depois, ele vai ter que esperar um tempo, né? Agora, é diferente daquele paciente que teve o trauma há muito tempo, né? E já vem aqui depois de 3, 4 anos com o nariz torto, e daí quer fazer a cirurgia para melhorar. Daí esse sim a gente consegue melhorar, né? Resolver. E tem também a questão da idade, né, Marina? Isso, Que tem a você questão acaba da idade. recomendando aí? Bom, a recomendação formal, né, no caso das meninas, por exemplo, depois da menarca, a primeira menstruação, depois de 2 anos, então aproximadamente ali 15 anos, né, de idade que a menina pode operar, e do homem depois do estirão, então vai ser um pouquinho depois das meninas, mas mais ou menos aproximadamente essa idade. E eu acho esse tema da rinoplastia e outras cirurgias plásticas no adolescente muito importante nesse momento, porque o que a gente repara, né, o que a gente nota é que o mundo dos cosméticos, nutracêuticos, cosmecêuticos estão explorando muito essa população. Né, esse mercado, um mercado anteriormente não explorado, e agora então as meninas, uma febre, né, buscando as lojas de cosméticos e querendo usar os hidratantes e, enfim, o glow, então elas estão muito atrás disso, e isso mostra a importância, né, essa importância que elas estão dando, uma importância muito maior à estética. Então eu acho que quando a gente pensa em um hidratante é um ponto, mas uma cirurgia plástica que é algo irreversível, né? Lógico, depois, igual a gente falou, cirurgia secundária, terciária é uma coisa, mas é uma coisa que não dá pra voltar 100% atrás. Então o bom senso tem que ser predominante nesse momento. O bom senso principalmente do médico e dos pais para aquele adolescente que não é completamente maduro ainda, né? Tem níveis de maturidade ali. Então tem casos que realmente vão precisar de uma cirurgia plástica, sendo agora ou sendo depois, quando essa menina ou menino for adulto, mas é necessário, não combina com aquele rosto. Você, pela genética da família, todo mundo precisou passar por aquele momento ou que tem essa queixa. E tem outros casos que não, que você olha e fala, não, vamos esperar, amadurece, é só um detalhe muito pequeno pra gente ir pra uma cirurgia. Então, assim, o bom senso do médico, saber falar sim e saber falar não é muito importante. E também para não deixar o não vir do medo dos pais, porque os pais têm medo, claro, né? Se fosse meu filho, minha filha, eu também teria de colocar na mão de um cirurgião, passar por uma cirurgia, uma anestesia geral, mas o quão bem vai fazer para esse adolescente também, quando é o caso de ter a necessidade da rinoplastia. Então, confiar no cirurgião, confiar no anestesista, na equipe, isso é importante, tranquiliza os pais. E a criança não passa por um trauma na escola e na vida, ali naquela formação, porque essa idade dos 15 aos 20, a formação da maturidade e das escolhas de vida são muito importantes, se passa muito rápido, né? E o que a gente vê é que no momento, pelo menos é o que eu vejo no consultório, no momento que os pais decidem vir com um adolescente no cirurgião plástico, é porque já foi muito discutido dentro de casa, né, sobre o assunto, e eles tomaram essa atitude, e o que eu vejo é que, no final das contas, 90% das vezes a gente opera o paciente, porque ele já vem filtrado, vamos dizer assim. Algumas vezes cabe sim ao médico, né, identificar algum tipo de transtorno, alguma necessidade de um acompanhamento psicológico, ou às vezes uma mãe que já tem uma tendência a gostar de uma cirurgia plástica, de uma mudança, às vezes é uma mãe que já fez bastante cirurgia, então quer que a filha faça também, né, então tem esses casos que são exceção, né, mas que são importantes. E o Felipe falou uma coisa no começo que eu acho que é importante também da gente ressaltar aqui, que é essa questão do que leva o paciente a fazer a cirurgia. Então, às vezes, o defeito incomoda, tal, e muitas vezes a opinião dos outros que estão ali perto, seja uma amiga, uma prima, a irmã, ou até às vezes a mãe, o pai, o médico tem que também aprender a filtrar e a orientar muito bem o paciente. Às vezes a paciente faz a cirurgia com uma expectativa de um resultado, e às vezes esses pacientes são, principalmente o adolescente,
é mais imediatista, né? Ele quer um resultado ali para agora, né? E a gente sabe que, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas a gente sabe que é um processo que demora um tempinho para desinchar e que nesse processo ele vai ouvir ali uma outra pessoa dizendo que não mudou nada, não ficou bom, tal, e o paciente tem que estar preparado também para isso e confiar no médico, na equipe, né? Saber que aquilo faz parte de um processo. Eu acho que agora a gente pode passar para um outro tema que vem na sequência desse, que é a escolha, né? Então tá bom, a gente decidiu operar, vamos operar, eu quero procurar alguém para fazer a cirurgia, né? É lógico que a indicação de quem já operou com o profissional e que teve um bom resultado, né? Ou de algumas pessoas que já operaram e que tiveram bons resultados é a melhor indicação, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem a indicação digital, né? O boca a boca aí digital e as pessoas acabam se expondo e expondo até os profissionais com quem fizeram as cirurgias. E hoje em dia tem muito profissional não médico, né? Que acaba fazendo alguns procedimentos no nariz e que a gente sabe que muitas vezes acabam sendo procedimentos que prejudicariam até uma cirurgia futura, ou às vezes até prejudica o paciente por conta de um mau resultado. Como que vocês acham que o paciente deve procurar? Quais são as fontes para ele ter uma cirurgia mais segura e um resultado mais previsível? Eu acho que a escolha do cirurgião plástico que vai fazer a sua rinoplastia é uma decisão muito difícil, tem que ser muito bem pensada. Você precisa conhecer de fato aquele profissional, entender como que foi a sua formação, o que a pessoa fez, quanto ela se dedicou para aprender aquele tema da rinoplastia. Na minha opinião, a rinoplastia é uma das cirurgias mais difíceis dentro da cirurgia plástica e ela exige muita experiência do paciente. Você não pode operar com um médico que faz 1, 2 narizes no ano e ele não tem aquele hábito, aquela experiência na cirurgia de rinoplastia. Então, eu acho muito importante entender a formação do médico, seu currículo, se tem especialização na área de nariz, se ele sabe fazer a parte estética e funcional também, se é um membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente tem uma banalização muito grande de procedimentos e de profissionais que fazem sem uma experiência adequada. E isso muitas vezes pode ser trágico, né, para o paciente, causar sequelas aí irreversíveis. Então, eu acho que outra dúvida também que os pacientes têm muito é se vai fazer a cirurgia com um otorrino ou com um cirurgião plástico. E eu sou da opinião que, assim, o importante é você fazer a cirurgia com quem sabe fazer cirurgia do nariz. Então, existem otorrinos que sabem fazer a parte estética, existem cirurgiões plásticos que sabem fazer a parte funcional. E o importante é que a pessoa tenha experiência e saiba o que está fazendo para entregar uma cirurgia com segurança, com bons resultados e uma cirurgia que realmente vai transformar a vida do paciente. Foi mal. Não, mas eu vou perguntar uma coisa para a Marina que Você pode repetir algumas coisas. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que é importante que você pode dizer, assim, que é a questão de, às vezes o paciente acha que a consulta é um gasto, né? Lógico, é um gasto, mas faz parte de uma pesquisa, né? Então, você acha que procurar mais, tentar procurar mais de um profissional, fazer uma consulta com um, com outro, você acha que isso é importante? Acho que pode desenvolver esse tema. Sim, não, calma. Eu acho que a consulta, ela é tão importante quanto a cirurgia, porque na consulta é definido muitas coisas, né. Então é onde você alinha as expectativas com o paciente, é onde você entende realmente a queixa, e analisa, examina. Então, na verdade, a sua cirurgia já começou ali, né, já começou na consulta. Então eu acho sim que vale a pena passar em mais de um cirurgião plástico, né, se consultar com mais de um cirurgião plástico para tirar dúvidas, e você escolher qual é melhor, qual se encaixa mais para você, o seu caso, com quem você se identifica mais. Eu acho mais importante isso, com quem você se identifica mais, porque nosso tema aqui
cirurgia plástica, independente da cirurgia, mas principalmente a rinoplastia, que é no centro da face, a gente sempre repete isso, né? Por que a gente repete isso? Porque um pequeno detalhe faz toda a diferença. Então, e a beleza é subjetiva. Então, se você sentir que o seu gosto estético, né, o seu senso estético, o seu bom senso, melhor, o seu bom senso estético não está alinhado com aquele profissional, a cirurgia vai ser de acordo com o gosto daquele profissional, né? Então, eu acho que é muito importante, sim. A consulta faz parte da cirurgia. É o primeiro passo, na verdade, não é o bisturi, é a consulta. Eu acho que, assim, né, na linha do que você falou, eu acho que a gente tem realmente, assim, dentro do que é considerado bonito, né, existem variações, Sim. né, e eu acho que existem bons profissionais que fazem a rinoplastia, mas que fazem de uma maneira diferente. Um tende a fazer de uma maneira um pouco mais, o nariz um pouco mais empinado, a ponta um pouco mais fina, um nariz um pouco mais parecido um com o outro, outros prezam um pouco mais pela naturalidade, e eu acho que, e fora isso, tem a questão do feeling, né, da identificação com o profissional, né, porque a gente sabe que a cirurgia, o resultado, lógico, é o principal objetivo, né, mas como a cirurgia envolve o pré-operatório, envolve o perioperatório ali, né, toda aquela parte do hospital e o acompanhamento, né, então, se você fizer isso com uma pessoa com quem você não se identificou tanto, esse contato e a sua liberdade para dizer, olha, isso não foi legal, isso não gostei tanto daqui, isso vai ser difícil para o paciente. Então ele tem que ter essa identificação com o profissional para ele ter essa liberdade, né, de questionar, né, e de saber, não, esse profissional ele está aberto aqui à minha opinião, ele me entendeu, né, eu acho que eu consegui explicar o que eu quero, e porque eventualmente se alguma coisa não saiu a contento, ele tem também a liberdade de questionar, e as resoluções disso elas são muito mais fáceis, né, com quem você já tem uma certa afinidade. Sim. Uma coisa... desculpa. Pode falar. Eu acho que uma analogia boa para o paciente entender o que a gente quer dizer com estilos diferentes de resultados, né, escolhas diferentes, é analogia com o arquiteto. Quando você escolhe o arquiteto para fazer a sua casa, seu apartamento, seu consultório, você vê que ele tem uma assinatura, um estilo. E tem outros que também têm um bom gosto, né? Mas são estilos diferentes e você se identifica mais com aquele determinado que você escolhe. Então, eu acho que essa é uma boa analogia. E também, para aquele paciente que se sente um pouco perdido, mas o que é mais bonito? Será que eu quero um nariz pequeno, mais arrebitado, ou eu quero um nariz mais natural? Eu apostaria nos clássicos. Então, o clássico e elegante nunca sai de moda. Então, o nariz pequeno empinado, ele teve seu momento, vamos falar assim, há alguns anos, mas o clássico elegante, que é a naturalidade, sempre vai estar ali, sempre vai estar na moda, né? Assim como a cirurgia de mama, né? Exatamente. Mama que antigamente, nos anos 80, a mama bonita era a mama pequena. Daí, de repente, a mama virou uma mama grande. Agora tem um monte de paciente que quer tirar a prótese porque quer uma mama pequena novamente. Exatamente. E quem não se arrepende, quem operou nessa época? Quem escolheu um tamanho natural. Essa é a que nunca se arrependeu. O meio termo. Que é elegante e o clássico. Então eu sempre aposto no elegante e no clássico, que não sai de moda. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é a importância da consulta médica. Os pacientes perguntam, doutor, quanto tempo geralmente dura uma consulta, né? E eu falo que é o tempo necessário para o paciente confiar no médico e se convencer de que aquele é um bom profissional para fazer a cirurgia dele. Tem paciente que a gente leva 20, 30 minutos de conversa e o paciente já se sente bem. Tem outros pacientes que voltam no consultório mais de 2, 3, 5 vezes até confiar no médico. E eu acho que é muito importante isso, na consulta, você conversar sobre o seu passado, seu histórico médico, suas doenças, se toma algum remédio, se já fez cirurgias, porque o médico ele precisa entender qual é o cenário que ele está lidando, qual é o perfil daquele paciente para que ele possa planejar. Depois a gente conversa sobre as queixas, quais são as
as coisas que te incomodam no seu nariz, o que que você gostaria de mudar, o que que você busca mudar. E depois o médico faz um exame físico bem direcionado, completo, para identificar as alterações que existem ali naquele paciente e, com a sua expertise, planejar a melhor cirurgia para o seu caso. Então, a cirurgia de nariz não é uma receita de bolo, a gente não faz a mesma cirurgia em todo mundo, cada paciente é único, cada paciente tem uma anatomia única e, dessa forma, a gente precisa planejar um tratamento individualizado. E pensando nisso, eu queria perguntar para o Mário como que ele faz esse planejamento pré-operatório, como que ele aborda, se faz a simulação e como que conversa com o paciente sobre isso. Pô, acho que você já adiantou bastante aí a questão da consulta, né? Que a gente passou aí pelo desejo, como escolher o profissional, agora a gente pode explorar a consulta, né? Como que é uma consulta ideal, né? Então, é isso que o Felipe falou, né? De entender muito bem a queixa, entender se é o momento certo do paciente operar, entender se ele está preparado, né, do ponto de vista até psicológico. O cirurgião plástico acaba sendo um psiquiatra com o bisturi na mão, a gente brinca, né, porque a gente tem que ter esse entendimento desse lado psicológico e depois partir para a cirurgia em si, né, para o nariz, né, para o nariz. Então, o nariz a gente sempre tem que fazer essa avaliação. A gente pergunta sempre, depois eu vou deixar para a Marina aqui falar um pouquinho da pele, né, que é uma expert aí no cuidado com a pele, mas a gente pensa na pele, a gente pensa no tipo de cartilagem, a gente avalia se o nariz tem deformidade ou não, o histórico do nariz, se já colocou preenchimento, se colocou fio, o que aconteceu, se já operou o septo, é uma pergunta muito importante, né, depois a gente pode desenvolver. Enfim, faz todo esse histórico, examina o paciente ali, põe a mão no nariz, sente, olha, vê, depois faz as fotografias. As fotografias na cirurgia plástica são importantíssimas, são fotografias de qualidade, com luz padronizada, elas são importantes para a gente conseguir avaliar, né, o resultado, tanto a avaliação pré-operatória quanto em relação ao resultado. A tomografia, os exames de imagem, né, elas são fundamentais assim, para a gente conseguir ver o nariz por dentro, saber qual que é a situação do nariz por dentro, se tem algum tipo de patologia, não só dentro do nariz, mas nos seios da face. Às vezes o paciente tem sinusite de repetição, tem cornetos, né, carne esponjosa muito grande, e depois, a partir disso, a gente vai propor então a solução para aquele paciente. Então, do ponto de vista funcional e estético. Do ponto de vista estético, o que a gente faz muito hoje, que mudou em relação a antigamente, são as simulações, né? Então, as simulações, você simular o nariz, o resultado da cirurgia a partir de um software, isso praticamente faz parte aí do planejamento cirúrgico. Você pode fazer isso na consulta, tem profissional que gosta de fazer para ele mesmo ali antes da cirurgia, às vezes tem profissional que gosta de discutir isso com o paciente, isso varia bastante. E o importante também, que é uma mudança grande, é assim, definido o possível resultado da cirurgia, a gente conseguir transportar essa simulação para a cirurgia. E para isso hoje a gente tem artifícios, né? A gente tem instrumentos aí que a gente consegue transportar esse resultado com muito mais fidelidade para o resultado final, né? Então, na consulta, todo esse planejamento, essa conversa, sentir se o paciente realmente entendeu os objetivos ali, eu acho que isso é fundamental. Ô Marina, e essa avaliação que a gente está falando assim do tipo de pele, né? Antigamente não se pensava muito nisso, né? Às vezes eu acho que o cirurgião acabava vendo um nariz com a pele muito grossa, muito oleosa, assim, ele já ficava mais com receio de fazer a cirurgia, porque a técnica anterior, a técnica mais antiga, era uma técnica que não permitia uma mudança muito legal nesse tipo de nariz, né? Mas hoje em dia a gente sabe que mudou. E eu queria que você desenvolvesse esse assunto aí pra gente. Eu acho primeiro explicar, né, que o nariz, ele tem a pele, um subcutâneo muito fininho
uma camada muscular que a gente chama de SMAS, muito fininha, e depois o pericôndrio, cartilagem, osso, enfim, todas essas camadas, e todas elas são muito compactas, né? Então, quando a derme é muito espessa, uma derme oleosa, né, inflamada, seja porque o paciente simplesmente sempre teve essa pele, ou um paciente tabagista, enfim, várias coisas associadas ali. Quando a gente tem isso muito grosseiro, o que está embaixo não é visto. Então, a definição não é vista. Então, definição das cartilagens, né? Então, quando a gente quer uma ponta estruturada, definida, um dorso definido, não digo fino, mas definido. Então, essas linhas estéticas muito bem desenhadas, né? Parecendo aquele efeito maquiagem, não tem como ter esse resultado se você tem uma pele muito grossa. E hoje a gente tem artifícios para afinar essa pele, para ajudar o estado da cirurgia a aparecer mais no pré e no Eu pós-operatório. acho que é interessante aquela analogia do Do edredom edredom, e do né? lençol. Explica aí pro pessoal como é Isso. que é isso. Essa analogia imagina, você tem um edredom e em cima de uma caixa de acrílico. Você vê que tem uma coisa embaixo, mas você não vê o formato. Você não sabe se é uma bola, se é uma caixa, se é um travesseiro, o que tem ali embaixo. Agora imagina um lençol. Você vê nitidamente que tem uma caixa ali. Então é essa analogia. Você vê a definição das bordas da caixa, né? Então, uma pele com muita acne, uma pele com poros muito abertos, uma pele muito grossa, oleosa, seria o edredom. Né? Seria aquela pele que a gente tem essa dificuldade de ganhar uma definição. Então, se vem um paciente com esse tipo de pele e mostra um nariz que de um outro paciente que tem a pele muito fina, a gente tem que... esse é o momento de explicar para ele, falar, olha, seu tipo de pele não permite, é uma limitação ali daquela... A cirurgia vai ficar pior? Não, a cirurgia vai ficar adequada para ele, mas ele tem essa dificuldade. Ao mesmo tempo, a pele muito fina também pode ser um problema, né? Também. Porque se qualquer irregularidade aparece. qualquer Então, irregularidade vai o lençol aparecer, não né? pode ser muito fino, tem que ser uma colcha. O ideal é uma pele média, vamos dizer. Média, Mas com a pele grossa, o que pode ser feito? A gente tem tratamentos sistêmicos, né? Então, atualmente, a isotretinoína é muito utilizada no pré e no pós-operatório, ou apenas no pós-operatório, vai de caso a caso. Tecnologia também pode ser utilizada para afinar um pouco essa derme. E o tratamento, lógico, skincare. Então, uma pele oleosa não é para ela ser oleosa o tempo inteiro, é para ela ser tratada e se tornar uma pele controlada, uma oleosidade controlada natural da pele. A pele também não pode ser seca, né? Então, tratar essa pele, primeira coisa, tópico, né? E associar o sistêmico se for necessário, as tecnologias. Um CO2, por exemplo, a gente consegue ter os parâmetros certos para conseguir afinar um pouquinho. Isso ajuda muito também. E a boa notícia nessa história é que o paciente fazendo um tratamento para o nariz, para operar o nariz, vai ganhar um tratamento na pele, né? Porque esses medicamentos acabam melhorando a pele como um todo. E aquela melhora ali no entorno do nariz vai ressaltar mais o nariz, vai deixar a pessoa mais bonita, né? E o resultado realmente fica melhor, né? Fica bem melhor. E não adianta, né, o paciente operar o nariz e ter uma pele que não tá sendo cuidada, que não tá... Então, assim, vai ter uma estrutura nasal bonita, porém a pele grossa e o restante do rosto não tá bonito, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para realmente melhorar como um todo esse paciente. Bom, agora a gente vai passar para a cirurgia. A cirurgia, né, a cereja do bolo aí pra gente e o terror aí do paciente, né? Todo mundo tem medo da cirurgia, tem medo da anestesia, tem medo do pós-operatório, né? Então, como é que é a cirurgia, Felipe, da rinoplastia, assim? O que você acha em relação às cirurgias anteriores, a outras cirurgias plásticas? Você acha uma cirurgia... Lógico, a gente sabe que, do ponto de vista técnico, né? Uma cirurgia, você já falou, uma cirurgia das mais complexas, né? Pelo grau de detalhes que ela tem, mas para o paciente em relação à internação, a pós-operatório, sedador, o que você acha? Eu não vou falar sobre tudo de uma vez. Esgotar. Bom, a rinoplastia ela é uma das cirurgias mais complexas da cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia cheia de detalhes, então precisa ser feito por alguém com bastante experiência.
Eu sempre faço as minhas rinoplastias em ambiente hospitalar. Então, esse negócio de, eu vou fazer uma cirurgia no consultório, vou passar uns pontos que vão resolver, fazer uma rinomodelação definitiva, eu não acredito nisso. Então, a rinoplastia é um procedimento cirúrgico que tem que ser feito no ambiente hospitalar. E a gente faz a cirurgia sob anestesia geral, que é aquela cirurgia, aquela anestesia que o paciente dorme, não sente nada, não vê nada. É a cirurgia mais segura, é a anestesia mais segura. O anestesista tem todo o controle, tem a monitorização do paciente durante a cirurgia. A cirurgia, a duração da cirurgia, ela depende muito de cada caso. Então, existem casos que são mais rápidos, casos que demoram mais, porque exigem um trabalho artesanal muito maior do cirurgião, mas algo em torno de 3 a 5 horas de duração para a maioria dos casos. Antigamente, os cirurgiões, eles disputavam entre si quem fazia a cirurgia mais rápida. Entravam 2 colegas em salas diferentes e quem saísse primeiro se gabava porque fez a cirurgia em 15, 20 minutos. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. A cirurgia do nariz se tornou uma cirurgia cheia de detalhes, a gente precisa fazer uma estruturação desse nariz para conseguir ter uma durabilidade dos resultados. Então a cirurgia, ela precisa ser feita com muita cautela, com muitos detalhes e de forma que a gente tenha um resultado satisfatório. Bom, então, complementando só o que o Felipe falou, eu acho que a escolha do hospital também é muito importante. Um hospital seguro, né, que tenha todo o aparato disponível. Agora, pensando o que o paciente deve esperar no dia da sua cirurgia. Então, o paciente chega, né, interna, depois vai para o quarto e tudo mais, depois vai para o centro cirúrgico. Naquele momento do centro cirúrgico, ele fica em uma sala pré-cirúrgica, que também, às vezes, dependendo do hospital, é a mesma sala de recuperação pós-anestésica. Fica aguardando ali por 1 minuto. Nesse momento, o familiar não está mais com o paciente, a não ser que seja menor de idade, né? Aí sim, pode ficar junto. E é um pouquinho demorado, né, esse momento. Então, às vezes, o familiar tá lá de fora e tá preocupado se começou ou não, mas a gente sempre avisa, né? Olha, ainda não começou, olha, vai começar agora só a cirurgia, para não ficar preocupado. E aí sim, vai pra sala, lá tá toda a equipe, anestesista tá lá, cirurgião principal, cirurgião auxiliar, às vezes mais de um cirurgião auxiliar, instrumentadora. Então, uma equipe que o paciente já tá familiarizado ali, né, principalmente com o seu cirurgião principal. Passa por uma anestesia geral. E essa duração que você falou, aproximadamente ali 5 horas, né, vamos falar mais ou menos 5 horas, quando o paciente acorda, ele vai para recuperação pós-anestésica. Nesse momento ele fica um pouquinho grogue, né, é normal, mas nosso anestesista sempre acorda um paciente de forma muito suave, que eu até brinco, parece que acordou de um sono profundo, simplesmente. Acordam revigorados. Às vezes o melhor sono dos últimos meses, exatamente, né? Falando que sonhou com isso, sonhou com aquilo. E nesse momento a gente já avisa o familiar que tá aguardando, olha, acabou a cirurgia, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando o paciente vai pro quarto, a gente sempre passa no quarto também, conversa com o paciente, sempre ele vai lembrar depois daquela conversa, mas o familiar tá lá pra gente orientar e tudo mais. Cuidados em relação à alta, é uma dúvida, né? Vou ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte, depende do horário da cirurgia. Então, se a cirurgia for de manhã e o paciente estiver tudo bem, com dor controlada, tranquilo, até o final do dia dá pra dormir em casa, né? A não ser que a pessoa esteja um pouco insegura, em dormir em casa tudo bem, dormir na primeira noite no hospital, né? Agora, se acabou num horário mais tarde, a gente sempre indica dormir no hospital, mais seguro. A gente nunca deixa o paciente pra casa se ele estiver um pouco grogue ainda. Ele tem que estar completamente acordado, ter comido, né? Saído desse jejum, ir ao banheiro, enfim, ver tudo nos conforme. Eu acho que uma mudança também importante que os pacientes sempre perguntam é com relação aos tampões, né? Então, antigamente se usava muitos tampões, que são aquelas gases que se colocam dentro do nariz, né? Que o paciente acorda e não consegue respirar. O paciente sempre tem esse medo, né? De, eu vou acordar, mas eu vou conseguir respirar. Hoje em dia, a gente praticamente não usa tampão, né? 99,9% dos cirurgiões aí que fazem a rinoplastia com frequência acabam não usando o tampão. E o paciente acorda respirando muito melhor do que ele respirava
antes da cirurgia. Essa que é a verdade. Lógico que depois, com o inchaço, um pouco de secreção, nos próximos dias o paciente acaba tendo um pouco de dificuldade respiratória, mas no momento da cirurgia acabou, ele não tem essa dificuldade. E por mais estranho que pareça, né, a gente fala uma cirurgia na face, deve ser uma cirurgia dolorosa, a cirurgia do nariz não dói. Assim, a gente prescreve ali um analgésico simples, uma dipirona, o paciente acaba, tem muito paciente que nem toma esse medicamento no pós-operatório porque não é uma cirurgia que dói, é uma cirurgia que, assim, o maior incômodo talvez seja realmente para dormir por conta de uma leve obstrução nasal, porque às vezes tem que dormir com a cabeceira da cama um pouquinho mais elevada, né? E a não ser os casos que a gente tem que tirar um pedacinho de cartilagem na região costal, esse paciente acaba tendo um leve desconforto, né, na movimentação na região onde foi retirada. Esse é um tema que os pacientes têm bastante medo, mas hoje em dia é cada vez mais comum esse tipo de procedimento, né, auxiliar, de retirar um pedacinho de cartilagem na região da costela para fazer a rinoplastia. E é feito a partir de uma incisão pequena. Nas mulheres a gente faz essa incisão no sulco mamário, então é praticamente imperceptível. Muitas vezes, se a paciente tem a prótese mamária, a gente aproveita essa incisão essa cicatriz, né, para retirar a costela. E nos homens é uma cicatriz pequena, 2,5 cm, às vezes 3 centímetros aí. Então tem o desconforto, talvez seja um pouco mais desses pacientes, porque quem não precisa da cartilagem costal, que a gente utiliza a cartilagem do septo, acaba não tendo desconforto nenhum. Então, assim, é uma cirurgia incrivelmente simples, né? Muitos pacientes acabam, do ponto de vista de recuperação, os pacientes acabam, a gente ouve muito paciente falar assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes, né? Porque não imaginava que essa recuperação era tão tranquila, né? E então, eu acho que a cirurgia em si, que é o maior medo do paciente, talvez seja aí a parte mais tranquila para ele, né? Então, diferente um pouco talvez da recuperação. A recuperação, não que ela seja, como eu disse, não é dolorosa, mas é uma recuperação um pouco ansiogênica, vamos dizer assim. Acho que talvez essa seja a melhor palavra, né? O paciente que opera o nariz, ele, diferente de uma cirurgia corporal, que está sempre coberta ali pela roupa, pelas vestes, o paciente que opera o nariz, qualquer espelhinho ele vai estar olhando o nariz dele. O espelhinho do carro, o espelhinho do banheiro, um reflexo no vidro, ele vai estar olhando o nariz dele e as pessoas vão estar olhando o nariz dele. Então ele está preocupado com o que as pessoas estão olhando, ele está preocupado que um lado do nariz está um pouquinho diferente do outro, por conta do inchaço. O nariz acordou um pouco mais inchado, um pouco menos. Então acho que esse processo de recuperação a gente podia desenvolver um pouquinho agora também, né? Então, Felipe, o que você fala aí para os seus pacientes em relação a isso? Assim, como que é a primeira semana? Vamos por partes aí. Como que é a primeira semana após uma rinoplastia? Bom, então, um medo muito grande dos pacientes é como vai ser a primeira... Um medo muito grande dos pacientes é como vão ser os primeiros dias no pós-operatório. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a rinoplastia não costuma causar dor, apesar da gente fazer fraturas, fazer manipulação das estruturas de cartilagem, etc., o pós-operatório costuma ser bastante indolor. O que o paciente vai esperar nesses primeiros dias, geralmente é um inchaço da região perto do nariz, roxos na região das pálpebras por conta dessa manipulação, e também uma certa congestão nasal, uma dificuldade um pouquinho de respirar pelo nariz. Do mesmo jeito que o nariz incha por fora, ele incha por dentro também e o ar não vai passar de maneira normal. Com o passar dos dias, isso tende a melhorar. O pico de ação, o pico do inchaço é ali em torno de 2, 3 dias, e a partir disso, o paciente já melhora do inchaço. O que eu sempre alinho com os pacientes esse resultado está longe de ser o resultado definitivo. Porque muitas vezes o paciente acha que vai sair da cirurgia, vai se olhar no espelho e o nariz já vai estar pronto. Mas não, o nariz vai estar recoberto com curativo, o nariz vai estar inchado, vai ter algumas áreas de equimose, que são esses roxos no nariz. Então eu sempre tento acalmar o paciente, controlar a ansiedade para que
ela entenda que o resultado vai surgir só daqui a alguns meses. Muitas vezes o resultado definitivo da rinoplastia demora de 6 meses a 1 ano. Agora, com relação à primeira semana, eu acho que eu já falei de tudo. Corta. Não, aproveitando esse gancho então do Felipe, aproveitando esse gancho em relação à recuperação, né, eu acho que é importante a gente ressaltar que a cirurgia, assim, que a medicina em geral evoluiu muito, né, e isso não é diferente na cirurgia plástica e na cirurgia do nariz. Então hoje a gente tem artifícios, né, tanto em relação a medicamentos anestésicos, quanto instrumentais cirúrgicos, quanto equipamentos cirúrgicos, cuidados pós-operatórios, que melhoraram muito a vida do paciente, né. Então, você pensar que você pode fazer uma cirurgia com o paciente ali todo monitorizado, monitorização cerebral, monitorização cardíaca, e que o paciente fica ali imóvel, né, sem qualquer tipo de movimentação, que é muito bom para o paciente, isso já, por si só, já é uma vantagem, né, porque a gente consegue fazer a cirurgia num tempo mais rápido, a gente consegue fazer uma cirurgia sem muitas voltas aí, né, e, os instrumentais também, então cada dia surge um instrumental novo para facilitar a vida do cirurgião e isso torna a cirurgia menos invasiva. A chamada rinoplastia ultrassônica, né, que são esses aparelhos que substituíram aí o martelinho, que os pacientes morrem de medo, né, que é um tipo de instrumento que acaba, a gente consegue fazer o trabalho na parte óssea do nariz de forma a não causar traumatismos, a não causar sangramentos, e isso diminui muito a chance de equimose, né, de hematomas no pós-operatório, né? O paciente sempre fica preocupado por ficar com hematoma. Lógico, isso, depende também da coagulação, do tipo de coagulação do paciente, mas o cuidado, o instrumental que você usa na cirurgia, isso é fundamental para você, diminuir a chance de acontecer isso. E a gente pode dizer que hoje em dia, aí, pelo menos 50% dos pacientes, eles podem evoluir sem um hematoma, né, e o restante com hematoma leve, raramente a gente tem um hematoma grande, aquele aspecto de rinoplastia que se via antigamente com a cara gigantesca, a gente vê mais um inchaço, assim, perto dos olhos, né, esse inchaço a gente acaba, tratando também com as drenagens pós-operatórias, que são feitas de uma maneira mais precoce, logo no primeiro dia pós-operatório já pode ser feita essa drenagem com a fisioterapeuta aí dermatofuncional, as compressas geladas, alguns medicamentos que também diminuem, esse inchaço e cuidados gerais, né, que antes também acho que não se pensava muito nisso, mas cuidado com locais muito quentes, o repouso, né, que não é um repouso de deitar na cama o tempo inteiro, mas na primeira semana não é uma semana para sair andando aí para cima e para baixo, é uma semana realmente para ficar em casa, pegar aquela série do Netflix e assistir ela de cabo a rabo, né, pegar aquele bom livro. E então essa primeira semana é uma semana de ficar em casa, né, eu acho que todo mundo concorda com isso. E depois dessa primeira semana, geralmente a gente vai, o retorno do paciente é depois dos 7 dias, né, Marina? E como é que é esse retorno depois dos 7 dias? Como que você faz com seus pacientes? Bom, nesse retorno, calma, deixa eu lembrar. Primeiro que quando o paciente chega com 7 dias, ainda tá com aquele curativo do intraoperatório, né, então o Aquaplast ou aquelas talinhas, ou mesmo micropor, então nesse momento é feita a retirada do curativo endurecido, aquele curativo mais durinho, né, que é o Aquaplast, e a troca do micropor. Então, cuidado com a pele nesse momento, para a pele não sofrer também com a própria cola, né, então esse cuidado é necessário, tirar tudo, remover toda a oleosidade e refazer esse micropóreo. Por que que a gente mantém esse micropóreo? Por que a gente não deixa sem, né? Uma das coisas é que ele auxilia no edema. Outra coisa é que ele auxilia também a não movimentação do local da cirurgia, então ele reduz um pouco a movimentação da pele mesmo, né, e a pele, se o paciente por algum motivo, encostar com força em uma roupa, alguma coisa assim, é uma proteção a mais também. Então,
esse primeiro retorno, isso é visto e claro, né, alinhar com o paciente, mostrar o resultado do intraoperatório, né, do pós-operatório imediato, perguntar se tem alguma disfunção ventilatória, mas normalmente nesse período tá um pouquinho inchado ainda, então é normal ter uma dificuldade ali para respirar, igual o Felipe falou, incha não só por fora, mas por dentro também. É nesse primeiro retorno que o paciente volta feliz. Resumindo, é isso. E nesse primeiro retorno, você acha que dá para o paciente já tem uma noção, assim, de uma mudança? Tem, de uma mudança sim, claro, mas tá inchado, Tá né, tá inchado, é. inchado ainda. Mas a drenagem linfática ajuda bastante, drenagem facial ajuda bastante É, também. o que eu sempre converso com os pacientes é que, assim, aquela mudança grosseira, né, Uhum. assim que você tira o aquaplast, né, assim que você tira aquela tala, Já é ele fixe. já vai conseguir ver. Então é aquele momento que a gente vê, aquela cena que a gente vê de rede social, de internet, que o Uhum. paciente tira o curativo, olha no espelho e chora, né. É. Aquele momento é um momento que ele já vê a mudança, lógico, dependendo da cirurgia, tem cirurgia que as mudanças são menores, ele não consegue ver com tanta nitidez, mas já vê também. Eh, mas é importante, eu sempre pontuo para os pacientes que, assim, que a partir daquele momento é uma montanha-russa de emoções, né, porque o paciente, o desinchaço do nariz, ele não é linear, então não é que ele começou inchado, depois de 7 dias tirou o curativo, está inchado, e ele vai desinchando de uma maneira linear, não, ele incha um dia, depois ele desincha, daí o paciente fala: "Nossa, que maravilha, meu nariz já está desinchado, amei o resultado", daí no dia seguinte Incha. incha de novo, e depois desincha, sempre com uma tendência à queda, sendo que cada paciente vai ter o seu resultado final depois de um tempo, dependendo do porte da cirurgia, Uhum. dependendo do tipo de pele, dependendo do cuidado que o paciente teve no pós-operatório. A gente sabe que que piora o edema e que piora o inchaço? Geralmente, é uma pressão aumentada, então a gente sabe que quando você levanta de uma cadeira, a sua pressão aumenta. Se você caminha um pouco mais, um pouco com mais velocidade, sua pressão aumenta. Se você discute com alguém, se você é aquela pessoa agitada que fala com as mãos e movimenta muito, você é uma pessoa que tem uma tendência a ter um inchaço maior, diferente da pessoa que fica mais parada, que é mais tranquila, que naturalmente tem uma pressão menor. Uhum. Essa é uma pessoa que o inchaço acaba sendo menor, uma pele um pouco mais fina, ou a pessoa que se expõe a lugares muito quentes, né, então essa exposição a lugares, muito quentes, ela também aumenta a irrigação do local da cirurgia e o local da cirurgia seria fazendo uma analogia, seria um trauma, uma pancada, né, quando você leva uma pancada aí jogando futebol, fazendo algum esporte, às vezes você está na sua cama à noite, você sente pulsar, não é? É a mesma coisa. Então, se aumenta esse aumento de pressão e essa exposição a lugares muito quentes, aumenta o inchaço, diminui a visibilidade, né, o contorno do nariz, e isso prolonga um pouquinho mais, o período de recuperação. Isso quer dizer que o nariz vai ficar pior? Não, não quer dizer, mas que ele vai recuperar de uma maneira mais rápida, vai. Às vezes o paciente, o que a gente vê também é o paciente que se sente tão bem depois da cirurgia, porque não tem dor, porque já tirou o curativo, já tirou os pontos, e que acaba extrapolando aí, né. Então, ele está se sentindo bem, então ele volta à rotina dele normal, e daí depois de um tempo ele fala: "Nossa, doutor, mas o meu nariz está super inchado", mas fala assim, daí eu sempre questiono: "Mas o que você fez nesses últimos dias?" Aí ele fala assim: "Ah, eu fui no shopping, eu fui numa festa, eu fui não sei o que lá", eu falo: "Bom, então é por isso". Então, o paciente também, a gente tem que educar o paciente para ele entender, para ele entender a atividade dele depois da cirurgia, né, e ressaltar que ele deve ele é o principal interessado ali no resultado, né, então ele deve, fez uma atividade muito intensa no dia anterior, então hoje eu vou ficar mais tranquilo, eu posso fazer uma compressa de gelo, eu posso dormir com a cabeceira elevada, eu posso usar o micropor, eu posso fazer uma drenagem, então tudo isso melhora e acelera esse processo, né, de recuperação, mas é uma montanha-russa. A gente fala que
quem vai fazer uma rinoplastia tem que ser uma pessoa paciente, né? Se não é paciente, vai ter que se tornar a força aí no primeiro momento. Lógico, isso é muito variável, tem pacientes que acabam tendo um resultado mais rápido, já ficam mais satisfeitos, né? Mesmo com o nariz inchado já estão muito satisfeitos, outros não, outros, né, querem já ver o resultado rápido, e a gente sabe que não é assim. Então, a gente fala aí de um resultado final entre 1 ano, às vezes tem paciente que pode ser um pouco antes, 10 meses, tem paciente que demora 2 anos. Sim. Paciente com a pele muito grossa, que incha muito, Uhum. é um paciente, dependendo da atividade também, é um paciente que vai ter esse seu resultado depois de um tempo maior aí. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes é que, assim, existem pacientes que eles querem a transformação, mas eles não querem o processo. E isso é muito difícil de lidar e de convencer o paciente de que toda transformação precisa de um processo. Ninguém se torna médico de um dia para o outro, ninguém constrói uma casa de um dia para o outro, e ninguém tem uma melhora do nariz também de um dia para o outro. Isso só no Photoshop, né, que a gente faz ali na hora, é uma melhora instantânea. Agora, o paciente que se submete a uma cirurgia, ele precisa passar por um processo. E ele tem que entender muito bem isso, porque é muito ruim do paciente ser surpreendido no pós-operatório de, nossa, eu não sabia que eu ia ficar desse jeito. É a nossa função como médico também explicar para o paciente o que ele vai enfrentar, quais são as dificuldades, para ele não ser surpreendido. E eu acho também uma outra coisa importante nesse pós-operatório recente é do paciente ter uma certa rede de apoio, né? Porque é muito comum a gente receber no nosso consultório pacientes que vêm de outro país, alugam um hotel na frente do hospital e vão passar dias ali sozinho dentro de um quarto, sem uma rede de apoio. Muitas vezes você vai precisar de alguém para te ajudar num banho, para preparar sua comida, para te levar nos lugares, até mesmo na consulta. Então, é super importante ter essa rede de apoio. No meu consultório, eu ofereço esse serviço, né? A gente tem fisioterapeuta, a gente tem enfermeira, a gente tem psicóloga, pessoas que vão dar esse apoio para o paciente, porque o pós-operatório não é um passe de mágica, não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Então, é nossa função, nossa obrigação como médico explicar e o paciente também receber todo o suporte para que seja um período menos sofrido e menos traumático para o paciente. É. E assim, às vezes quem tá assistindo a gente fala: "Nossa, mas que trabalho, né, muito demorado, não tenho paciência". É só você pensar quantos anos você tem de vida, não é? Então, assim, 1 ano, o que é 1 ano de espera? E não é que você, incha e desincha num dia, igual você falou no início, esse 1 ano vai ser assim. Não, conforme vai passando o tempo, isso vai melhorando. Então, quando chegar perto daquele 1 ano, praticamente você não vai inchar mais, não vai nem notar quando inchar, vai ser muito pouco, vai ser uma coisa que só a gente vai perceber, Na talvez. verdade, assim, esse período de inchaço e desinchaço, né, a gente fala aí no primeiro mês, vamos dizer assim. Depois no segundo mês já é um Já pouco melhora menor, muito. né, no terceiro mês, e Sim, assim vai melhorando cada vez mais, sim. né. Lógico que, não é 1 ano é realmente para o resultado final, vamos dizer assim, Sim, né, que é sim. aquele detalhe do detalhe que É, acaba que só o cirurgião, quando o paciente entra, fala assim: "Não, tá precisando desinchar mais um é. pouquinho É, nesse só lugar a gente aqui", e o percebe. paciente já tá feliz da vida, né. É. E essa rede de apoio que o Felipe falou, eu acho que é fundamental mesmo, né. Mesmo porque é um momento de o pós-operatório é um momento de fragilidade ali, o paciente precisa de uma conversa, precisa de um apoio, precisa às vezes ele tá lá e fala assim: Sim. "Nossa, ele precisa de um mimo, né, precisa de alguma coisa ali, que minha nutricionista não ouça, mas precisa de um chocolatinho, né, precisa de uma". Mas às vezes o paciente tá ali: "Ai, meu nariz está muito inchado". Não, mas aí tem alguém para falar: "Não, calma, é assim mesmo, eu lembro que o doutor ouviu", porque às vezes também o paciente esquece, né, o paciente está ali num momento tão, né, emotivo, né, que ele esquece de tudo que foi orientado, que foi falado, que é, né, então eu acho que isso é realmente importante. E uma coisa que eu acho que muitos pacientes querem saber, né, que é a parte, eh da cirurgia em relação a possíveis complicações, né. Todo mundo, quer pesar, quer colocar na balança, e eu acho que essas complicações, né, que a gente tem em qualquer cirurgia,
e com qualquer cirurgião. A gente fala que só não tem complicação o cirurgião que não opera, porque isso acontece, né? Lógico que com o tempo você vai diminuindo essas complicações, até educando mais os pacientes e tal, mas isso acontece. Mas às vezes o paciente, acontece alguma coisa, o paciente fica insatisfeito, né? Como que é essa conversa que vocês acham que deve ser essa conversa com o paciente? Como que vocês acabam conduzindo esse tipo de situação, Felipe? Bom, eu acho que complicação em procedimento cirúrgico é um risco inerente para todo mundo. As complicações elas acontecem com diferentes tipos de pacientes e com diferentes tipos de cirurgião. Eh, só não tem complicações dois tipos de cirurgiões, aqueles que não operam e aqueles que mentem. Então, todo mundo tem, independente da sua experiência, da sua capacidade. A questão, o que diferencia um cirurgião experiente de um cirurgião inexperiente é a incidência, né, a frequência dessa complicação. Obviamente, um cirurgião experiente tem muito menos complicações do que um cirurgião em começo de carreira. E também a experiência nos permite prever quais são as complicações e como prevenir essas complicações. Então, por exemplo, na minha prática, a principal complicação é uma perda de resultado no pós-operatório. Alguns cirurgiões nem consideram isso como uma complicação porque pode acontecer independente da vontade do paciente, independente da vontade do cirurgião. Mas para isso a gente precisa programar direito aquela cirurgia, escolher o melhor enxerto, escolher a melhor técnica cirúrgica, escolher os cuidados de pós-operatório. Então, dessa forma, a gente consegue modular o processo de recuperação para que a gente tenha um menor risco, né? Agora, aconteceu uma complicação, como que a gente deve enfrentar? A primeira coisa de tudo é humildade. O cirurgião ele precisa reconhecer aquilo, reconhecer que aconteceu e saber lidar com aquela complicação, saber o momento de reoperar, como conversar com o paciente, e dessa forma deixar o paciente muito seguro de que o cirurgião está sabendo lidar com aquela complicação. E isso nos diferencia bastante dos profissionais não médicos, porque muitas vezes a gente pega uma complicação de outros profissionais que não são médicos e eles não têm a habilidade de tratar aquela complicação. E aí eles encaminham para o cirurgião plástico para tratar uma complicação. Então, eu acho que o médico ele precisa saber reconhecer a complicação, explicar, acolher o paciente, transmitir uma confiança para o paciente e, sobretudo, saber lidar com essa complicação, tratar essa complicação. Eu acho perfeita a sua colocação. Acho que o profissional, por mais experiente que ele seja, ele tem que ter essa humildade de reconhecer, né, que alguma coisa aconteceu ali e saber dividir e dar todo o apoio, dividir a dor com o paciente e dar todo o apoio para resolver da melhor forma possível, né? Bom, e vou fazer a última perguntinha aqui para a Marina, que é sobre um procedimento que é para aquele paciente que ele quer operar o nariz, mas ele tem medo, ele tem muito medo. E mesmo depois de ver esse podcast aqui, ele vai continuar com medo. E ele não vai querer operar. Mas ele quer dar uma melhorada. Então a gente vai falar sobre rinomodelação. Explica pra gente rapidinho o que é a rinomodelação, assim, quais são as indicações, assim, de uma maneira sucinta, só para o paciente entender. Bom, primeiro a rinomodelação ela é feita com ácido hialurônico, que é um produto que ele é reabsorvido com o tempo. Atualmente a gente sabe que não é 100% reabsorvido, mas grande parte é. E na rinomodelação, o espaço que a gente para esse produto é para detalhes. Então, não é aquele paciente que tem falhas, vamos falar assim, que tem alterações grosseiras, né, do nariz. Não, é para detalhes. Então, subir só um pouquinho a ponta, disfarçar uma giba que é muito leve, aquele ossinho, né? Então, muito leve. Laterorrhenia que
só o paciente praticamente percebe e o cirurgião… Desvio de nariz, o né? desvio do nariz, que é tudo muito discreto. Então, ali sim, a remodelação tem espaço. Ou até o paciente já fez uma cirurgia, né? Mas gostaria de ter um ponto de luz um pouquinho mais definido na ponta do nariz. Então, assim, para esses detalhes, eu gosto da remodelação. Mas para um paciente que tem realmente a indicação da rinoplastia, para fazer muitas alterações naquele nariz, esse paciente eu já não indico a remodelação, mesmo que ele esteja com medo da cirurgia, eu falo, não, pensa mais um pouco, volta, a gente conversa, tire dúvidas, pode vir quantas vezes quiser na consulta, mas esse paciente tem que ir direto para a cirurgia, porque a gente vê muitos casos por aí que uma giba, né, um ossinho assim enorme que corrigiu com a remodelação, mas quando você repara na foto, o nariz do paciente ficou enorme para conseguir fazer isso. Então, não é que você diminuiu esse osso igual a gente faz na rinoplastia, não, você aumentou o restante das estruturas. O radix, né, a raiz, a gente fala esse iniciozinho assim do nariz, a gente pode falar dessa forma, ficou lá em cima, então ficou um nariz longo, estranho. Então, o que o ácido hialurônico faz, ele altera as proporções nasais. Então, é isso, altera proporções. Ele não vai reduzir nada, ele vai só dar um contorno um pouquinho diferente, vai camuflar. É aquela história assim, se o nariz andasse sozinho, né, só um nariz ali, você conseguiria deixar ele bonito. Mas como o nariz está na face, né? Exatamente. Então, é o que a gente vê, né? A gente vê muita rinomodelação sendo feita com quantidades enormes de produto, Sim. o que aumenta muito o risco, né? O risco de obstrução, o risco de complicações que a gente vê aí muito graves, né? E ele acaba deixando realmente o nariz desproporcional. Então, a rinomodelação, eu concordo com você, né? Uma indicação precisa, né? Pontual, com pequenas quantidades. É um procedimento em boas mãos, em mãos experientes, relativamente simples, né? Dá para ser feito no consultório, o paciente tem aí, sai com o nariz novo, feliz da vida, né? Mas tem essas limitações. Sim. É para exceção, são casos de exceção. Casos de exceção. Eu vou dar minha opinião sobre rinomodelação definitiva, que a gente vê por aí. Na minha opinião, isso daí é charlatanismo, né? Na minha opinião, não existe uma rinomodelação definitiva. Como a gente sabe, esses produtos eles são reabsorvidos com o tempo, e aqueles produtos que são definitivos, que eles são sintéticos, como por exemplo o PMMA, é proscrito para fazer o uso no nariz. Então, quando eu vejo um paciente falando que vou fazer uma rinomodelação definitiva, eu já falo, corre desse consultório, desse profissional, porque tecnicamente isso não existe. A rinomodelação, ela é direcionada para pequenos detalhes, para pequenas mudanças, e se for feito por um profissional que sabe indicar e sabe fazer, ela tem bastante importância para melhorar aí os detalhes do nariz. Bom, o papo tá muito bom, acho que a gente conseguiu dar um passeio aí na rinoplastia, né? E eu queria deixar aberto para vocês fazerem alguma consideração. Eu queria agradecer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir. Acho que foi bem legal, trouxe bastante informação importante para as pessoas que estão ouvindo. Sim, com certeza. Eu acho que muitas coisas viralizam, né? E é o nosso papel como médicos trazer a informação correta para os pacientes. Então, não é que a nossa opinião é correta. Não, tudo que a gente falou aqui é embasado em ciência, em estudos, em muitos anos de formação. Então, o paciente tem que ter um acesso fácil a essas informações. Senão, o que vai chegar para ele é exatamente isso, a rinomodelação definitiva, que não existe, né? Então, eu acho que é muito importante nosso trabalho como médico também, essa parte de comunicação digital. Sim. Bom, eu acho que a rinoplastia é um tema, né, muito apreciado por nós. Nós somos cirurgiões plásticos que vive isso, né, toda semana, que trabalha com rinoplastia, que opera pacientes com rinoplastia, e eu acho que os pacientes que buscam uma melhor estética e funcional do nariz devem se esforçar para buscar
profissionais capacitados. Existe uma banalização da cirurgia plástica, da rinoplastia, que qualquer pessoa faz um curso de final de semana e já se sente apto para fazer os procedimentos, mas isso é um grande perigo, né, que os pacientes correm por isso. Então, nós médicos, nós temos 6 anos de formação de faculdade, depois mais 5 anos de residência em cirurgia plástica, depois mais um fellow de nariz, depois mais uma centena de congressos e cursos e investimentos, né? Então, eu acho que isso, o estudo, a repetição gera a disciplina, e a disciplina gera a excelência, assim, a gente consegue ter esses resultados fruto de muito trabalho, de muita dedicação, e eu acho que é isso. Eu queria aproveitar o gancho do Felipe da Marina e dizer que realmente o nosso papel como médico, né, médico que teve uma formação completa aí, como o Felipe falou, são 6 anos de medicina, mais 3 anos aí, 2 anos de cirurgia geral, hoje em dia são 3, né? Mais 3 anos de cirurgia plástica, mais fellow, congresso, só esse ano fomos a mais de 10 congressos aí, entre congressos internacionais, congressos com os maiores experts aí no mundo da rinoplastia. Estamos aí no centro cirúrgico diariamente operando o nariz, vendo pacientes, então isso com certeza nos capacita a passar uma informação fidedigna, né, de qualidade para os pacientes, para ajudarem eles a procurarem aí a sua cirurgia. Eu queria agradecer mais uma vez e até a próxima. Legal.